E aí, turma, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo essa aula. Bom, o objetivo dessa aula é fazer uma revisão mais sintética sobre o equilíbrio químico e principalmente o equilíbrio em solução aquosa. É onde nós precisamos, neste caso do equilíbrio em solução aquosa, calcular o pH. Como eu vou fazer essa revisão? Eu vou fazer uma revisão de forma breve, lembrando que vocês têm as aulas completas para tirarem dúvidas mais completas para assistirem. Aqui é mais para vocês revisarem aí o conteúdo e terem aí mais uma noção sobre o que nós vimos neste semestre, no caso, no segundo bimestre, né, na parte de pH e equilíbrio químico, ok? Então, eu vou aqui utilizar uma avaliação que nós fizemos para fazer a correção dela ao mesmo tempo e utilizar aí nessa revisão, tudo bem? Então, vou começar aqui fazendo uma revisão breve sobre o equilíbrio químico. Bom, o equilíbrio químico nós podemos relacionar com o que acontece quando nós estamos andando na esteira. Quando eu estou andando na esteira, eu estou indo numa velocidade para um lado e a esteira está indo para o lado oposto, mas nós estamos na mesma velocidade. E você não sai do lugar ali, né? Logicamente, se acontecesse de você mudar essa sua velocidade em relação à esteira, você ia cair. O equilíbrio químico é a mesma coisa, só que em relação a uma reação química e a velocidade de formação de produtos e reagentes. Primeiro, nós temos que lembrar que o equilíbrio químico ele só acontece para as chamadas reações reversíveis. O que são reações reversíveis? São aquelas que formam um produto e este produto pode voltar a formar o reagente, principalmente por decomposição. Então, formou um produto, esse produto volta a formar um reagente no meio de reação. E conforme a gente vai estudando elas, nós vamos percebendo que é importante a gente analisar esse tipo de reação porque a gente não teria aí 100% de produto, então, nessas reações. O que acontece? Elas atingem o equilíbrio químico. Quando elas atingem, uma dúvida muito comum e um erro muito comum dos alunos é colocar que há uma igualdade entre quantidades. Não, o que se iguala são as velocidades de formação dos produtos e dos reagentes. Então eu posso dizer que o equilíbrio ele é dinâmico, porque a reação não termina, ela continua acontecendo, só que do ponto de vista macroscópico nós não vamos mais enxergar nada. Porém, no nível microscópio ainda continua acontecendo a reação, só que com a mesma velocidade, tanto no sentido de formar o produto quanto de formar o reagente. Então aqui nós temos um exemplo de reação em equilíbrio, a reação de decomposição do cloreto de prata, inclusive essa reação aqui, ela é utilizada nas lentes transitions, tá? Aquela que quando a gente sai no sol, ela fica escura, depois ela volta à cor transparente fora do sol. Exatamente porque o equilíbrio tem uma coisa que nós vamos falar pouco, que é a possibilidade dele ser deslocado, principalmente por temperatura, ser deslocado por mudança de concentração dos participantes e por pressão. Bom, as reações reversíveis, em geral, elas são reações que estão em meio aquoso e principalmente entre reagentes gasosos, porque há maior possibilidade de ocorrer reação de voltar aos reagentes. Nós chamamos a reação que forma o produto esperado de reação direta, e quando volta ao reagente nós chamamos de reação inversa, ok? E o que nós percebemos, ó, no meio de reação desse tipo, nós teremos tanto os produtos quanto os reagentes. Então aqui ó, as duas bolinhas juntas representam a GCl. Então continua tendo lá no equilíbrio as duas bolinhas juntas. Como continua tendo também o produto dessa reação, que seria a prata sozinha e o cloro sozinho, são essas bolinhas separadas. E você vê que, olha, com a mesma velocidade vai sendo formado aqui as outras reações que vão continuar acontecendo, a reação direta e a reação inversa, ok? Então, é importante a gente analisar que esse tipo de reação, ela sempre vai ter reagentes e produtos, mesmo que você coloque, mude esse meio, porque é uma reação que é reversível, ela volta a formar produto, então ela nunca vai dar 100% de rendimento. E se a gente for analisar então o que acontece, olha, em relação à velocidade, colocarmos isso num gráfico, nós temos um tempo, que nós chamamos de tempo de equilíbrio,
que é o tempo necessário até que a reação ela vá chegar no equilíbrio químico, onde a reação direta e inversa vão ter a mesma velocidade. Tá? Então, para frisar, o que se iguala no equilíbrio químico é a velocidade das duas reações. Não existe igualdade de reagentes e produtos. Tá? Não vou ter a mesma concentração de reagente e produto no equilíbrio. Até pode acontecer para algumas reações, tá? Mas isso não é uma regra que faz parte do equilíbrio químico. Equilíbrio químico é isso, velocidade de reação que se iguala. Okay? Macroscopicamente você não vai mais ver alterações, então as concentrações de reagentes e produtos no meio elas não mudam mais no equilíbrio químico. Passam a ficar iguais estavam naquele ponto onde se chegou ao equilíbrio. Okay? Bom, e aí nós temos uma ferramenta importante para estudar o equilíbrio, que é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela pode ser calculada tanto para gases como para outros meios, tá? Mas se a gente for olhar para a constante de equilíbrio, nós podemos calcular em relação à pressão, daí é só para gases ou à concentração. Aqui eu vou colocar para vocês só em relação à concentração. Então, foi descoberto aí por estudos que existe sempre uma mesma razão entre reagentes e produtos, que é dado aqui, eu posso construir a expressão para a constante da seguinte maneira. Eu vou pegar o produto e vou elevar cada um dos produtos à sua concentração elevada a seu coeficiente estequiométrico. No caso dessa reação aqui, seria elevado cada um dos produtos a 1, porque o coeficiente aqui é 1. E divido isso pelos reagentes, também elevado a seus coeficientes. Tá? Um reagente vezes o outro, cada um elevado a seu coeficiente. Então, essa é a expressão que nós utilizamos para calcular a constante de equilíbrio. Tranquilo? Bom, então vejam essa reação aqui. Ó. Essa reação começa com 1 mol de cada um dos reagentes e no final, olha, quando atinge o equilíbrio, você pode perceber que não tem um total de produto formado. Você continua tendo uma quantidade de reagente. Essa reação, mesmo que ela fique por mais tempo, ela não vai mudar essas concentrações se eu não mudar aí alguma coisa no meio. Por exemplo, se eu adicionar mais reagente ou se eu mudasse a temperatura. Então, ela vai ficar nesses valores. A constante, ela depende da temperatura. Então, ela é constante apenas se eu não mudar a temperatura. Isso é importante, tá? A constante, ela é constante por uma certa temperatura. Se eu mudar qualquer outro parâmetro da reação, seja a concentração de reagente, pressão, a constante ela ainda vai permanecer a mesma. Ok? Bom, e no segundo experimento, olha, para a gente provar isso, agora eu dobrei a concentração do CO, mas eu obtive a mesma constante, porque ela independe da concentração dos reagentes. A reação ela vai só mudar as quantidades produzidas, mas a razão entre reagentes e produtos vai ser a mesma. Por isso nós chamamos isso de constante de equilíbrio. Tá? Então, na mesma temperatura, eu tenho sempre a mesma constante. Ok, gente? Então, o KC, a constante de equilíbrio, ela vem a ser uma ferramenta que a gente pode utilizar para estudar as reações que estão em equilíbrio. Inclusive, ela é uma ferramenta que a gente utiliza bastante lá quando a gente vai calcular o pH. Quando a gente tem ácidos fracos, bases fracas, a gente vai precisar da constante de equilíbrio desse ácido no meio de solução, ou dessa base. E nós chamamos daí essa constante, só mudamos o nome, de vez de Kc para o ácido nós chamamos Ka e para a base de Kb. Bom, agora aqui nessa tabela eu coloquei o resumo do que acontece quando a gente modifica uma reação que está no equilíbrio. O que vai acontecer tanto com a constante de equilíbrio quanto no rendimento. Então, olha, se eu adicionar um participante, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido oposto. Então, se eu adicionar um reagente, eu vou formar mais produto. Se eu adicionar mais produto, eu vou estar produzindo mais daquele reagente. Tá? Eu estou olhando a reação lá como reagente-produto no geral. Se eu fizer ao contrário, a retirada de um participante, o que eu retiro vai produzir mais dele mesmo. Então, se eu tirar um reagente, vai deslocar o equilíbrio para o lado do reagente, vai produzir mais reagente. Se eu tirar um produto, eu vou formar mais produto. Então, uma coisa interessante a fazer numa reação química é tentar, que tem equilíbrio, né? É tentar tirar o
o produto. Eu estou tirando o produto, eu já produzi o que eu queria, eu vou tirando ele e vou produzir mais do produto. Então é uma ideia interessante para você aumentar o rendimento. Tá? Eu vou aumentar daí o rendimento da minha reação. Mas a constante não muda se eu só estou falando da concentração dos participantes. A constante ela só vai mudar, como a gente vai ver ali, na temperatura. A pressão aí é o seguinte, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Ok? Então, eu tenho que contar a quantidade de mols que eu tenho do lado e do outro. O sentido do menor volume, aumentando a pressão, é para aquele lado que a reação vai se deslocar. E a diminuição da pressão é o contrário, vai para o sentido de maior volume. Eu somo os mols de gases apenas dos dois lados. O lado que tiver maior volume de gases, quando eu diminuir a pressão, é para esse lado que a reação vai estar se deslocando. E o equilíbrio químico, ele aumenta o rendimento então nesses processos, que daí depende aí. Se o produto estiver no lado de maior volume, por exemplo, eu diminuindo a pressão é que eu vou aumentar o rendimento. Agora, se o produto estiver no lado de menor volume, eu teria que aumentar a pressão para aumentar o rendimento dessa reação, ok? Já o aumento da temperatura, ela vai influenciar no sentido endotérmico. Então você tem que olhar o ΔH. Se o ΔH for positivo, a reação é endotérmica. Aí eu aumento a temperatura dela para mim poder produzir mais produto, aumentar o rendimento. Já se eu diminuir a temperatura, eu vou para o lado exotérmico. Então só se a reação tiver um ΔH negativo, sendo exotérmica, que diminuindo a temperatura eu vou aumentar a quantidade de produto produzida. Ok? Já o catalisador não tem efeito, não desloca equilíbrio, não altera o Kc nem o rendimento. A única coisa que o catalisador faz, ele diminui o tempo para a reação atingir o equilíbrio, porque ele age nos dois sentidos. Okay? Então ele não tem esse efeito de aumentar nem o rendimento, nem de modificar a constante de equilíbrio. Como eu já disse, a constante ela só depende de um fator, que é a temperatura. Okay? Bom, então, dito isso, vamos fazer alguns exercícios sobre essa parte introdutória de equilíbrio. Neste primeiro aqui, o que nós tínhamos que fazer é calcular a constante Kc para esta reação aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero calcular a constante é montar a expressão da constante de equilíbrio. É sempre a concentração do produto, ou produtos, nesse caso só tem um produto, que é o HI, elevado a seu coeficiente. Ó, essa reação está balanceada e o HI tem o coeficiente 2. Então, concentração de HI sobre 2, divididos pela concentração dos reagentes elevada a seu coeficiente. Esses dois reagentes têm coeficiente 1, então eu poderia levar 1 aqui, eu não preciso, porque não faz diferença, né? Então, esta aqui fica a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Agora é só substituir os valores que eu tiro aqui da tabela. Ó. O equilíbrio foi atingido quando, vejam aqui, ó, esse ponto aqui, onde a concentração ela não muda mais. Então, o tempo, aqui nós teremos o tempo de equilíbrio. Ó. É esse tempo aqui, não tem o valor aqui, porque a gente nem precisa dele, mas seria esse tempo aqui que demoraria para a reação atingir o equilíbrio. Como eu identifico isso? Porque a partir desse ponto, desse tempo aqui, dessa linha que eu tracei aqui, não muda mais a concentração nem dos reagentes nem do produto, porque a reação atingiu o equilíbrio. E no equilíbrio químico não tem mais alteração das concentrações no meio. Nós tiramos então aqui os dados. Olha, o HI, a concentração dele puxando para cá, no equilíbrio então aqui neste ponto, né? Aqui que eu atinjo o equilíbrio, é 0,16. Você pode perceber que é toda essa linha contínua aqui. Você vai puxando para cá, você encontra o 0,16. Então, 0,16 ao quadrado. E os dois reagentes, no caso, eles estão aqui no mesmo local no gráfico, né? Eles têm, então, a mesma concentração no equilíbrio, que é 0,02. Então, como eles são elevados a 1, é só o 0,02 vezes o 0,02. Então, a minha constante é só eu resolver esta continha aí. 0,16 ao quadrado divididos por 0,2 vezes 0,02. Isso dá um valor igual a 64.
Então, essa é a constante de equilíbrio. Não precisamos colocar unidade na constante, tá? Então, esse valor aqui que nós temos, 64. No segundo exercício, ele coloca lá uma reação hipotética, que é uma reação que não existe, é só um exemplo, não é possível. AB, que é o reagente, produzindo 2CD. Então, o 2 ali é o coeficiente e o coeficiente do AB, que é o reagente, é 1. Aqui nós já podemos montar a constante, né? A constante de equilíbrio para esse processo vai ser o produto elevado a seu coeficiente, ou seja, concentração de C e D, elevado a seu coeficiente, que é 2, dividido pela concentração do reagente elevado a seu coeficiente. Aí ele diz o seguinte, olha, a constante de equilíbrio a 250 graus é igual a 0,075. Na tabela abaixo constam as concentrações de A, B e CD em 5 sistemas diferentes, todos a 250. Ou seja, se todos estão a 250, se a reação estiver no equilíbrio, eu vou ter esse valor aqui, essa razão vai dar 0,075. E ele pergunta exatamente qual se encontra em equilíbrio. Então, como Q é quando eu já sei que está em constante, nós vamos, o K, né? Nós vamos colocar o Q, que é a mesma forma de calcular, só que daí é quando eu não sei se está no equilíbrio. Se o Q for igual ao K, aí nós sabemos que aquela concentração é a concentração de equilíbrio, tá? Porque a constante de equilíbrio é 0,075. Então, essa razão aqui, ela tem que dar 0,075. Bom, vamos colocar aqui para o primeiro sistema, então. Se for fazer para o primeiro sistema, ficaria aqui, ó, o CD é 0,6, 0,6 ao quadrado divididos por 0,9, que é a concentração do AB aqui, ó. Tá vendo? Peguei esse valor aqui para o AB e esse para o CD. Isso aqui vai dar 0,6 ao quadrado divididos por 0,9 dá 0,4. Então, esse valor aqui não está em equilíbrio. Então, já desconta o primeiro aqui. Vamos ver o segundo. O produto é 0,54 e o reagente, que é ao quadrado, né? Segundo a expressão, e o reagente 2,9. Esse aqui de cara já dá para ver que não vai dar, né? 0,54 vezes 0,54 divididos por 2,9 dá 0,1. Então, também não é o segundo sistema. Vamos ver o terceiro, então. Vou colocar aqui do ladinho. Ó. O produto é 0,3, então 0,3 ao quadrado. E o reagente é 1,2, a concentração dele nessa quantidade. Tá? Olha, todas elas estão a 250, então todas elas vão caminhar até chegar ao equilíbrio. Quer dizer que nesse ponto ainda elas não estão em equilíbrio, a primeira e a segunda, mas elas vão mudar essas concentrações até que elas atinjam o equilíbrio. É isso que acontece quando a reação ela é uma reação que tem equilíbrio químico. Tá? Essas concentrações elas teriam que mudar até chegar num novo valor que vai dar essa razão que dá 0,075, porque está na temperatura de 250, que o único parâmetro que eu preciso analisar para ver a constante é a temperatura. Vamos ver essa última terceira aí que nós vamos fazer. 303 ao quadrado dá 0,09 divididos por 1,2 dá igual a 0,75. 0,075. Ou seja, isso aqui é igual ao valor do Kc. Então, é um terceiro sistema que se encontra em equilíbrio já. Então, resposta correta 3 aqui. Ok? O terceiro sistema já está em equilíbrio. A próxima questão é uma questão de verdadeiro ou falso. Nós temos uma reação aí e nós precisamos analisar se as opções são verdadeiras ou falsas. Então, vamos ver lá. Aqui tem o ΔH dela, porque eu preciso, né, o ΔH sendo negativo, a reação é isotérmica. E é importante eu saber o ΔH se eu quero analisar o que acontece com a reação em equilíbrio quando eu mudo a temperatura do meio, ok? Então vamos ver a primeira. Aumentando-se a pressão. Então a primeira está colocando lá um aumento de pressão sobre o sistema em equilíbrio. Ele será deslocado no sentido de produzir mais PCl5, ou seja, vai ir para a formação de mais produto. Aí que eu tenho que ver, olha, quando é pressão, eu tenho que olhar para a reação e ver quantos mols de gás eu tenho de cada lado no total. No lado de cá eu tenho, olha, a reação aqui tem 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. Então, são 2 mols que eu coloco aqui 2 volumes de gás.
Aqui já só tem um volume de gás. Ok? Então, numa reação em equilíbrio, quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor volume. Já quando eu diminuo a pressão, eu vou deslocar ao contrário, né? Um é inverso do outro. Eu vou deslocar para o lado de maior volume. Aqui ele aumentou a pressão e está dizendo que está produzindo mais PCl5. O PCl5 está no lado de menor volume. Então, aumenta a pressão, lado de menor volume. A primeira opção aqui é verdadeira. Segunda, adicionando-se um catalisador, o equilíbrio será deslocado para a direita. Isso aqui agora é falso, porque como a gente falou há pouco, o catalisador não tem efeito em deslocar o equilíbrio químico. Ele só muda o tempo para que a reação atinja o equilíbrio, porque o catalisador age tanto na reação direta quanto na inversa. Próximo, aumentando-se a temperatura, o equilíbrio será deslocado para a direita. Essa é uma reação exotérmica. Então quer dizer que se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar para o lado que é endotérmico, que é ao contrário. Se a reação é endotérmica, é para produzir o produto que é exotérmico, aliás. Se a reação, então, direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Então, para cá é endotérmico, para voltar para os reagentes. Logo, o lado que é influenciado pelo aumento da temperatura é o lado endotérmico. Então, aumentando-se a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, não para a direita. Então, isso aqui é falso. Ok? Próxima. Aumentando-se a concentração de Cl2, Cl2 é um reagente, haverá aumento da concentração do PCl5. Verdadeiro. Por quê? O Cl2 é um reagente. Se eu colocar mais reagente, produz mais produto. Tudo que eu coloco vai produzir do lado inverso. Aumentando a concentração e colocar mais CO2 no meio, Cl2 no meio. Ok? Então, verdadeiro. Logo aqui as opções corretas eram verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Ok? Bom, vamos falar um pouco dos conceitos de pH e de pOH. Claro que nós falamos antes de chegar em pH e pOH, nós falamos da constante de acidez, do pKa, elas são importantes também, tá? Mas aqui para a gente poder deixar em um resumo mais curto, eu deixei aqui só a parte de pH e pOH. Vocês têm lá umas aulas completas sobre Ka, Kb, pK e pKb que vocês podem estar assistindo então sobre esse assunto, tá? Até porque eu coloquei essa parte como mais importante na avaliação final também, tá? Que é a parte de pH e pOH. Então, o pH, ele existe, ele é medido em solução aquosa. Quando nós estamos falando de pH, nós estamos falando de um valor que foi medido em solução aquosa. E existe um equilíbrio entre H+, e OH- da própria água, como a gente viu, porque a água sofre uma autoionização, que é numa quantidade pequena, ok? E aí a gente tem, então, as quantidades de H+, e OH- sendo alteradas quando a gente adiciona ácido ou base à água. E aí é por esses valores de concentração de H+, que a gente vai medir o pH. O pH ele é menos log de H+. Então eu só consigo determinar diretamente o pH se eu tiver a concentração de H+, se eu souber ela. Agora, se eu tiver uma base, eu não vou saber a concentração de H+. Eu vou saber a concentração de OH-. O que eu faço? Eu tenho que calcular o pOH. Seria uma escala, que seria toda ao contrário da escala de pH. O zero no pH é o ácido mais fraco, mais forte, aliás. No pOH, o zero é a base mais forte. O ácido mais forte na escala de pOH seria 14, enquanto na escala de pH, 0. Tá? Então, elas são ao contrário. Mas, por convenção, nós usamos só a escala de pH. Então, o pOH nós calculamos, na maioria das vezes, quando nós precisamos determinar o pH, quando nós temos uma concentração de OH. Como que eu faço isso? Pelo que nós vimos lá no estudo do equilíbrio químico, nós temos essa conclusão aqui, que pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu encontrar lá, para qualquer base, eu tenho que calcular o pOH. Se eu não sei a concentração de H+, então eu calculo o pOH. E depois eu uso essa outra fórmula aqui para mim poder chegar no pH. pH mais pOH é igual a 14, é só substituir o valor. Então, se eu tiver um ácido
forte, por exemplo, eu já posso pegar a concentração direta desse ácido e calcular o pH por essa fórmula. Mesma coisa para uma base forte, só que eu calculo o pOH. Agora, se o ácido ou a base forem fracos, o ácido, no caso, eu preciso do Ka dele para determinar antes quanto de H+ eu tenho. Aí eu calculo depois o pH. Mesma coisa para uma base fraca. Primeiro determino quanto de OH+, OH- eu tenho. Calculei quanto de OH- eu tenho, vou calcular então o pOH. Aí eu jogo naquela fórmula para calcular o pH. Ok? Então, essa fórmula aqui é quando eu tenho ácido e essa é quando eu tenho a base. Okay? Para a gente calcular, se for um ácido forte, é só eu ter a concentração do ácido preparado. Se for uma base forte, a mesma coisa. Agora, se eles forem fracos, aí ou a gente tem que saber quanto esse ácido ou base está ionizado, ou então eu tenho que analisar aí, eu tenho que estar analisando aí qual é o Ka no caso dos ácidos ou o Kb no caso das bases. Então, nós vamos ver aqui dois exemplos de cálculo para os fracos. Tá? Se fosse forte, por exemplo, aqui eu estou calculando, eu vou calcular neste aqui, o pH, eu quero calcular de uma base fraca, que está 1% ionizado. Se fosse uma base forte, a gente leva em consideração que, como o pH é medido até uma concentração de 1 mol por litro, ela estaria toda dissociada, ou no caso os ácidos ionizados. Aí para calcular o pOH era só pegar o valor da concentração direta. Então no caso aqui, ó, o pOH para essa solução seria pOH igual a menos log de 0,1 mol por litro, que seria a concentração caso a base fosse forte. Okay? Uma base forte, obviamente, que libera só um OH. Se fosse uma base que libera 2 OH, teria que multiplicar por 2. Nós não vimos muitos exemplos desse tipo, que as mais comuns têm apenas um OH que nós utilizamos aí. Bom, então, gente, olha, agora só que eu tenho uma base que é fraca. Então, ela está 1% ionizada. O que significa isso? Significa que esse NH4 que está em solução formou íons, porque essa base aqui, na verdade, ela é uma base inicialmente molecular, ela parte da amônia, tá? Então, ela formou, do total dela, somente 1% está na forma dos íons NH4 e OH-. Então, para mim saber aqui quanto eu realmente tenho de OH-, que eu vou precisar para calcular o pOH e depois o pH, eu pego aqui a concentração da base, que está aqui no exercício, do hidróxido de amônio, e multiplico pelo 1%. Este 1% aqui é o quanto vai ter formado dos íons. Eu estou interessado só no OH-, mas teria formado a mesma concentração aí de NH4. Então, 0,1 vezes 1%, eu tenho um valor de OH-, então, de 0,001. Isso aqui é a concentração, tá? É em mol por litro. Para mim poder calcular aí o pOH, eu preciso da concentração. Então, como eu tenho aqui a concentração do OH-, eu vou calcular o pOH. Não posso calcular direto o pH, como o exercício pede, porque é uma base que me fornece a concentração de OH-. O pOH é menos o log da concentração de OH-. Basta então que eu faça aqui este cálculo. pOH é igual a menos o log de 0,001. O 0,01 é interessante porque é fácil de eu escrever ele em notação, né? O 0,001, em notação científica, ele fica 10 elevado a menos 3. E quando eu faço o log de um número, o número aqui em cima está inteiro, isso aqui é o valor do log. Como tem o menos na fórmula, menos ficaria menos 3, com menos aqui fica mais 3. Então, o pOH é igual a 3. Ou eu posso também colocar na calculadora menos log de 0,001 e já vou obter aí o valor do pOH. Bom, eu já sei o pOH, mas o que eu quero é o pH. Então, eu vou usar aquela segunda fórmula que me diz que pH mais pOH é igual a 14. Substituo o valor de pOH encontrado. O pH, então, é igual, colocando aqui já isolado o pH, 14 menos 3. Eu substituo o pOH aqui por 3, que é o valor que nós encontramos. Isolamos o pH
encontramos então que o pH é igual a 14 menos 3, ou seja, ele é igual a 11. Tá? Então tem que tomar cuidado. Sempre que eu quero calcular o pH e tem uma base, primeiro eu calculo o pH com a concentração daquela base. Depois que eu vou estar calculando o pH por essa fórmula, que é pH mais pH igual a 14. Próximo exercício é para um ácido fraco agora, só que agora nós não temos a porcentagem de ionização, o que nós temos é a constante de acidez. Então, olha só, você preparou em laboratório uma solução de 0,03 mol por litro de ácido acético. Sabendo que o K do ácido acético é 0, vários zeros 18, determine o pH da solução preparada. Mostre seus cálculos. Bom, aqui o que eu não tenho é a concentração de H+ ainda. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a constante de acidez que ele deu lá no exercício para mim poder calcular a concentração de H+. O ácido teria a constante que seria concentração de H+ vezes a concentração do ânion lá. Vou colocar aqui um A- para representar qualquer ânion que esse ácido tem. No caso aqui o ânion seria CH3COO-. Mas eu vou colocar aqui para representar qualquer ácido para vocês lembrarem que é o mesmo jeito para calcular aqui. Dividido pela concentração do ácido. Vou colocar aqui como HA, no caso seria a concentração do ácido, que é esse aqui, o ácido acético, né? Bom, aqui, se a gente for empregar a lei de diluição de Ostwald, a gente sabe que a diluição, quando a gente tem aqui um sistema de um ácido fraco, nós teremos pouca ionização no ácido fraco. Então a gente pode considerar que a concentração dele no equilíbrio é muito parecida com a concentração inicial. A gente acaba descartando então o quanto que daquele ácido acabou formando íons. Então a gente pode utilizar aqui, continua sendo a constante que eu tenho, e aí eu uso a concentração direta que eu tenho do ácido, ou seja, o 0,03. Ok? Porque são ácidos fracos e ionizam pouco. Então a gente leva em consideração aí que a concentração dele no equilíbrio é igual à concentração inicial. Ela vai ser um pouco diferente, mas não vai fazer diferença no cálculo final. E essas duas partes que nós não sabemos, nós vamos substituir por x. No momento que eu encontrar o x, eu vou encontrar então qual é a minha concentração de H+. Ok? Então essa fórmula aqui eu posso utilizar sempre que eu tenho que calcular o pH para um ácido fraco, tendo a constante de acidez. Ou vocês podem estar aplicando o que a gente viu lá na lei de diluição de Ostwald também, para calcular a concentração de H+. Basta que você aqui utilize uma forma de chegar na concentração de H+ no meio, porque é isso que eu preciso para calcular o pH. Então, olha, eu já tenho aqui o valor da concentração do ácido colocado, então vamos colocar só outro valor que eu preciso para ter apenas uma incógnita aqui, que é a constante de acidez, que é um valor tabelado. Tá? A constante de acidez, assim como para as bases, a constante de basicidade, elas são valores tabelados. Então, eu vou substituir aqui 0,0, são 4 zeros, né? 18 igual a x ao quadrado divididos por 0,03. Eu vou fazer aqui por etapas, tá? Então, x ao quadrado ele vai ser igual a esse número e esse vão passar a... Como aqui tá, o 003 está dividindo o x, vai passar a multiplicar do outro lado. Então, vai ser o 0,00018 vezes 0,03. Isso vai dar... Eu vou colocar aqui em notação, que é mais fácil. 5,4 vezes 10 elevado a 7. E o x, então, vai ser igual à raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 5,4 vezes 10 elevado a menos 7. Coloquei 7 ali, tá errado. Menos 7. Isso vai dar menos o log de 5,4 exponencial de menos 7. Aliás, menos raiz quadrada de 5,4 exponencial de menos 7. Disse o log, né? Vai dar 7,35
vou colocar a notação científica também, vezes 10 a menos 4. Ou seja, isso aqui é igual à concentração de H+. O pH, então, vai ser igual a menos o log desse valor. Porque o pH é sempre menos o log da concentração de H+, né? 7,35 vezes 10 a menos 4, menos o log de 7,35 exponencial de menos 4, dá 3,13. Okay? Então, esse é o nosso valor de pH. O pH para a nossa solução, nesse caso, é 3,13. Tem que tomar muito cuidado, tá? Tem alguns alunos que acabam fazendo de forma despercebida e calculam o pH da 8. Mas isso é um ácido, não pode dar um pH 8, tem que dar um pH abaixo de 7. Nós sabemos de core salteado, vocês têm que saber de core salteado, que pH abaixo de 7 é ácido, 7 é neutro e acima de 7 é base. Ok? Então, se vocês chegassem a um valor aí diferente de um número menor que 7, já estaria muito errado. Não é errado, é muito errado, tá? Obviamente, se desse um número ali próximo de 3,13, não está muito errado, mas acima de 7 é muito errado, porque você está errando tanto o teu cálculo, como você está errando também de me colocar que um ácido pode ter um pH acima de 7. Tá bom? Tomem cuidado com isso, então. E, por último, vamos falar um pouco mais da solução tampão. A gente falou bastante sobre ela em uma das últimas aulas. A solução tampão é aquela que tem a capacidade de segurar o pH. Para mim poder produzir uma solução tampão, eu preciso de um ácido fraco com um sal que tem o mesmo ânion. Por exemplo, aqui o ácido acético com acetato de sódio, o mesmo ânion do ácido. Aí eu vou produzir um tampão de pH ácido. Ou então eu vou ter um sal, aliás, uma base fraca, como hidróxido de amônio aqui, com um sal que tem o mesmo cátion dessa base. Okay? Então, a solução tampão ela tem essa capacidade de estar segurando o pH quando eu adiciono uma pequena quantidade de ácido, mesmo que um ácido forte, ou uma base forte. Veja, olha, se eu colocar em água pura uma certa quantidade de hidróxido de sódio, olha o que acontece. A água pura teria pH 7, né? Se eu colocar 10 ml de solução de hidróxido de sódio, até bem diluída, 0,1 mol, o pH vai para 11. 1 ml 10, 0,10 e 0,1 fica pH 9. Agora, se eu colocar na solução tampão, só vai mudar o pH com a adição de 10 ml. Ó. A solução tampão ela teria um pH de 4,8 no caso. Então, colocando 0,1, 0,10 e 1 ml da solução de hidróxido de sódio, olha o pH, ele permanece, não muda. Mesma coisa no tampão básico, não muda. Somente lá com 10 ml que ele vai mudar e quase nada, olha. Enquanto na água pura muda para 11, aqui ele muda para 4,9, ou seja, só 0,1. E aqui mesma coisa, 9,4. A mesma coisa quando adicionar ácido, nós podemos perceber, olha, mantém, só muda em 0,1 aqui. Mantém, só muda em 0,1 aqui. Tá? Então, solução tampão ela é muito aplicada em várias reações químicas para você controlar o pH, porque muitas reações químicas, se o pH mudar, pode acontecer, por exemplo, precipitação, principalmente em reações que nós estamos fazendo lá quantitativas. Eu quero quantificar no meio e não pode acontecer precipitação, porque se formar precipitado, os reagentes não vão estar mais em solução. É um problema para a reação. Então, a gente coloca nessa solução, nós colocamos junto uma solução tampão que vai conseguir segurar o pH. No momento que ela faz isso, aí você vai evitar que aconteçam esses infortúnios durante a reação. Okay? E aí nós temos aqui um último exercício que fazia parte da avaliação, que é uma solução tampão foi preparada com ácido acético e acetato de sódio. Sobre essa solução, indique a opção correta. Apresenta pH 7. Veja, é um tampão ácido. O tampão ácido vai ter pH abaixo de 7. Então, nem a primeira nem a segunda são corretas. Terceira, se for adicionada uma pequena quantidade de base a essa solução, o pH não vai se alterar consideravelmente. Aqui cortou o resto do texto. Essa aqui é a correta. Então, numa solução tampão, aqui na opção estava a base, mas poderia também ser o ácido. A solução tampão ela consegue segurar tanto a adição de ácido quanto a adição de base, como a gente viu na tabela anterior. Ok?
E a última ali seria uma solução que não reage com ácido nem base. Isso é mentira, né? Ela vai ter sim, uma certa reação, porque tem um equilíbrio químico acontecendo ali, e é por esse equilíbrio que ela consegue segurar o pH. Tudo bem, gente? Então, espero que essa aula tenha esclarecido algumas dúvidas, como eu falei para vocês. Dúvidas maiores, vocês têm as aulas gravadas para estarem assistindo e também podem me procurar a qualquer momento, tá bom? E essa revisão ajude tanto a ser um lembrete para vocês, para quem já não precisa mais fazer nenhuma avaliação, tanto para que quem vai fazer a avaliação dê uma luz ali no túnel. Não é o fim do túnel ainda assim, no meio do túnel, tá? Por enquanto, para que vocês tenham em um tempo menor aí uma luz para resolver essa questão, porque tem alguns que estão bem atrasados, né, em relação às atividades que precisam estar entregando. Até mais e qualquer coisa, estou à disposição.